Na aula passada a gente começou a ver tabela verdade. O intuito era para ter terminado na aula passada, mas a gente ficou com aquela parte de exercícios e terminou se delongando demais. Então aqui, a gente explicou na aula passada, eu vou mandar para vocês para a gente não repetir esse conteúdo da aula passada, que é como você construir uma tabela verdade, tá? Quando você tem uma proposição, duas proposições ou três proposições. Se tiver 4 proposições, vai aumentando a partir da quantidade de proposições. O que é proposições? São as frases. Se você tem uma frase só, você vai ter 2 linhas aqui na tabela verdade para você construir, onde metade da tabela é verdade, metade é falsidade. 2 proposições, P e Q. Você tem 2 frases. Aí você, na primeira coluna, metade vai ser verdade, metade falsidade. Na segunda coluna, você vai subdividir essas 2 linhas. Metade verdade, metade falsidade, metade verdade, falsidade. Na terceira coluna, tendo 3 proposições, você vai ter 3 colunas. Como é que é o cálculo? 2 elevado a n. 2 elevado à terceira potência, 8 linhas. Metade verdade, metade falsidade. E você vai sempre subdividindo as próximas colunas. Isso equivale para 4 proposições, 5 proposições. Se for 4 proposições, 2 elevado a 4, 16 linhas. 5 proposições, 2 elevado a quinta, 32 linhas. 6 proposições, 2 elevado a sexta, 64 linhas. Né? Enfim, mas no outro vídeo eu vou editar e mando para vocês, porque eu expliquei no final da aula, tá? Para a gente não se delongar muito aqui. Então, vamos para o primeiro operador a ser estudado. O operador lógico de negação, ele é representado geralmente por esse tio aqui, tá? Na aula passada a gente mostrou que tem 3 símbolos que a gente representa a negação. É o tio, o apóstrofo e o L deitado. Qual é o mais utilizado? É o tio, tá? Então, aqui eu vou utilizar por padrão o tio. Não quer dizer que de repente eu não tenha exercício que eu utilize o L deitado ou o apóstrofo. O tio e o L deitado você coloca na frente da proposição. Já o apóstrofo você coloca após a proposição, seja ela sentença simples ou composta. Tá? Tem no slide, no vídeo anterior. Então, o operador do tipo NOT. Como você só tem no NOT a tabela verdade dele, porque ela é tão pequena? Porque você pressupõe que você só tem uma proposição. Por exemplo, o céu é azul. Então, se você só tem uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira opção. Se você só tem uma proposição, então 2 elevado a n. Se eu só tenho uma proposição, 2 elevado a 1, 2 linhas. Por que eu coloquei aqui não P do lado? Porque eu estou trabalhando a tabela da negação. O P seria uma sentença simples. O céu é azul. Ela pode ser metade da tabela, né? Metade é verdade e metade é falsidade. Se eu quero negar P, eu chamo ele de não P. Se é não P, se aqui eu tenho uma verdade, a negação de uma verdade passa a ser falsidade. Da mesma forma, se eu tenho uma falsidade, a negação de uma falsidade é uma verdade. Então, na tabela da negação, por que a tabela da negação? Se eu fosse trabalhar apenas a tabela simples, né? Somente um elemento, somente uma proposição, seria só isso aqui. Mas eu quero trabalhar o quê? A negação dessa sentença. Então, eu construo ao lado dessa coluna, uma coluna de negação. Se aqui é uma afirmação, eu vou fazer uma coluna daqui do lado, negando essa afirmação, que é o famoso não P. Então, se aqui, na primeira coluna, como é que eu faço a construção? Se é 2 elevado a n, n é o quê? É o número de proposições. Se só tem uma proposição, que é P, que eu chamo o céu é azul. Aqui não dá para escrever muito bem não, viu? Deu desconto aí. O mouse não ajuda. O céu é azul. Então, se eu só tenho essa proposição, então eu só tenho uma proposição. Esse n aqui é um número de proposições. 2 elevado a 1, 1. Então, eu vou ter 2 linhas.
Eita, Lele. Duas linhas. Então, o P seria o quê? Só essa coluna aqui. Na hora de construir, são duas linhas, né? Então, uma linha, duas linhas. Onde metade da linha vai ser verdade, metade vai ser falsidade. Como aqui a gente está trabalhando a negação, aí eu construo uma coluna ao lado e coloco não P. Quem é não P? A negação de P. Se aqui é verdade, falsidade. Se aqui é falsidade, aqui é verdade. Tranquilo e favorável? Dá para ir, Não entendi, não. Quem não entendeu? O Jonathan. Jonathan, qual foi a parte que você não entendeu para eu desenhar aqui? Essa parte aí do 2N, que é a preposição. Não. Então, na aula passada a gente viu o quê? O que é uma proposição? Para começo de conversa. No caso, é aquela frasezinha que a gente inicia, né? Quando é P, o que? O negócio. Proposição é a mesma coisa que uma sentença fechada. O que é uma sentença fechada? É a mesma coisa que preposição. O que é uma sentença fechada? O que é uma sentença fechada? É uma sentença, pode ser constituído por uma frase ou símbolos, de sentido completo, do qual eu posso extrair um valor verdade ou falsidade. Tem que ter um sujeito, um predicado, um verbo, uma ação, né? E eu tenho que poder extrair dessa frase ou dessa sentença um valor verdade ou falsidade. O céu é azul é uma sentença fechada. Por quê? Eu tenho sujeito, tenho predicado, tenho verbo, tenho uma ação acontecendo. E eu posso extrair um valor verdade ou falsidade dessa frase. Isso é uma proposição, certo? Então, se eu só tenho uma única proposição, para construir a minha tabela verdade, eu trabalho com essa fórmula. 2 elevado a n. O que é n? É o número de proposições. Se eu só tenho uma proposição, 2 elevado a 1, duas linhas, que são exatamente essas duas linhas. Ok? Até aí, tranquilo? O número 2 na base vai ser sempre usado, né? Sempre. Sempre vai ser o número 2. Né? Exatamente. Okay. É essa a fórmula. 2 elevado a n. N é o número de proposição. Se eu só tenho essa frase, o céu é azul, só tenho uma proposição, que é P. Então, 2 elevado a n... É 2 elevado a 1. Entendeu? Por isso que ela essa tabela é tão curtinha. Onde metade da tabela vai ser verdade, na primeira coluna, só tem uma coluna, e a outra metade falsidade. Essa segunda coluna foi construída porque é uma negação. Eu quero trabalhar esse operador lógico. Então, se eu tenho uma verdade, a negação de uma verdade é uma falsidade. Se eu tenho uma falsidade, a negação de uma falsidade é uma verdade. Tranquilo agora? Ficou mais claro? Sim, senhora. Tranquilo, Jade? Cadê Jade? Tranquilo, professora. Seu Abel, tranquilo e favorável? Tranquilo. Ô, professora, pergunta aí a Bianca se ela já está no grupo dos Ah, atos. sim. Já falei com ela por lá. Operador lógico da conjunção. Eu falei que a conjunção ela é representada pelo chapeuzinho, ou então ela também pode ser representada por um pontinho, tá? Como se fosse um pontinho de multiplicação. O que a gente vai ficar trabalhando constantemente é esse chapeuzinho, circunflexo. Mas nada impede que eu tenha algumas questões que eu possa trabalhar com esse pontinho, tá? Esse pontinho a gente vai trabalhar mais quando a gente for trabalhar com sinais digitais. Esse pontinho corre o risco de cair na prova? Sempre corre. Eu gosto de fazer coisa diferente. Ah, já. Mas assim, usualmente eu uso o chapeuzinho. Mas se porventura eu botar esse pontinho, você vai ter que lembrar que é da conjunção. Quando a gente for ver a disjunção, a gente vê que a disjunção é o contrário. Vai ser um V de vitória e em vez de multiplicação seria o sinal de mais. Então talvez fique mais fácil de lembrar, tá? Eu gosto sempre de estudar um como sendo oposto ao outro, mas vamos lá. Então a conjunção, quando é que a conjunção acontece uma verdade? Quando é que é verdade? O resultado será verdadeiro quando todos os valores lógicos, ou seja, todas as sentenças, todas as proposições
forem verdadeiras. Se houver pelo menos um valor falso, o resultado será falso. Então, vamos lá. Digamos que P é a minha sentença lógica e Q é outra sentença lógica. São proposições simples, são sentenças simples. Deixa eu botar aqui: o carro é azul, a cadeira. Precisa ter sentido não, viu, as frases, contanto que ela tenha assim, individualmente ela tenha um sentido completo e eu posso extrair um valor verdade ou falsidade, tá? Vou botar assim: a cadeira de Abel, né? Eu vou botar assim: de Abel é vermelha. Aí tá certo, aí combina, que é do galo. E eu sou azulina, tá? Desculpa aí. Eu tenho duas sentenças, P e Q. Aqui, ó, P e Q. Para montar a tabela verdade, eu vou aplicar aquela forma de 2 elevado a n. N significa o número de proposições. Eu tenho duas proposições. Então, 2 elevado ao quadrado vai equivaler a 4 linhas da minha tabela. Eu falei para vocês que a gente vai seguir a notação padrão, tipo, as sentenças simples são representadas por letras minúsculas, que são chamadas de letras proposicionais. E elas começam do meio do alfabeto para o final. E a gente tenta seguir uma sequência alfabética também. Então, por exemplo, eu criei a primeira frase: o carro é azul, chamei de P. Criei a segunda frase: a cadeira de Abel é vermelha, chamei de Q. Quando eu vou montar a minha tabela, eu preciso montar ela na sequência das frases que eu montei. Então, se eu tivesse uma terceira letra, R, depois S, T, eu vou seguindo a sequência alfabética na hora de montar a minha tabela, porque se eu mudar essa sequência, vai mudar o resultado da tabela também. Então, eu tenho duas sentenças, P e Q. Sendo duas sentenças, eu apliquei essa fórmula, eu vou ter 4 linhas na minha tabela verdade. Onde P ela vai ser a primeira coluna, Q vai ser a segunda coluna. Então, se eu só tenho duas sentenças, então, na primeira coluna, metade da coluna vai ser verdade, metade da coluna vai ser falsidade. Isso é padrão, tá, gente? É uma regrinha para montar a tabela verdade. Tranquilo aqui, se eu só tenho 4 linhas, metade é verdade, metade é falsidade. Na segunda coluna, eu vou subdividir essa primeira metade. Então, eu subdivido e fica a primeira linha verdade e segunda linha falsidade. A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou subdividir. É como se eu passasse uma régua aqui no meio e dividisse. Aí metade vai ser verdade, metade falsidade. Aqui seria essa frase aqui unidas pela conjunção. Seria: o carro é azul e a cadeira de Abel é vermelha. Deu para entender aqui que aqui o carro é azul e a cadeira de Abel é vermelha? Eu peguei esse P aqui e esse Sim, senhor. e trabalhei a questão da conjunção. A conjunção é representada pelo E. Então, o carro é azul e a cadeira de Abel é vermelha. Então, como é que eu sei que na conjunção o meu resultado vai ser verdadeiro? Quando todas as sentenças forem verdadeiras. Eu vou olhar linha a linha. Eu tenho aqui o P e eu tenho Q. Quando eu colocar aqui verdadeiro e verdadeiro, pela regra da conjunção, se todos forem verdadeiros, o meu resultado será verdadeiro. É como se eu tivesse aqui o meu chapeuzinho aqui no meio. Verdade e verdade é igual a verdade. Então, por exemplo, você tem aqui verdade e falsidade. Pela regra da conjunção, se eu tiver uma falsidade, o meu resultado será falso. Certo? Então, bastou ter uma falsidade, o meu resultado será falso. Bastou ter uma falsidade, o meu resultado será falso. Então, na tabela da conjunção, a única possibilidade de ser verdade é quando todas as sentenças forem verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsidade, o meu resultado será falso.
Eu montei a tabela, montei a primeira coluna, montei a segunda coluna. Aqui eu fiz a combinação da primeira coluna com a segunda. Verdade e verdade, verdade e falsidade, falsidade e verdade, falsidade e falsidade. São todas as possibilidades dessa tabela. Vamos lá. Fazer exercício. Começando, cadê seu Abel? Tá aí, seu Abel? Vai começar com o Abel. O Abel é bom aí, o Abel. Desenrolado. Vamos começar, para não perder muito tempo. Suponha que P e Q são respectivamente verdadeiro e falso. Então, qual é o valor lógico das fórmulas abaixo? Digamos que aqui o meu P é verdade, certo? Aqui é o meu I, a minha conjunção. E o meu não que, tá? Não que é o que? O meu L deitado. Podia ser o tio, tá? Quem é que? Falsidade. Aqui, nesse caso, eu tenho que resolver primeiro a negação. Quem é não F? Abel? Não F. É verdade aí. Verdade. Então, verdade, eu vou repetir aqui. Vou repetir o sinal da conjunção. Verdade e verdade vai dar? Verdadeiro. Verdade. Tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável. Eu tenho que pegar a verdade e falsidade e substituir os valores de P e Q. E aí resolvendo as questões. Então, isso aqui foi a letra A. Aí no caso, quando for não F, sempre vai ser verdade. A negação de uma verdade é uma falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade. Certo? Entendi. Então vamos lá. Bianca, que está aí na sequência. Letra B, tá, Bianca? Aqui, ó. Não P. Já vai na fogueira. Não P. Então vai ser o Primeiro dia. E pois. Não P. O P aqui equivale à verdade. E o Q equivale à falsidade. Não V é o que, Bianca? Falsidade. Falsidade. Falsidade e falsidade vai equivaler ao quê? Qual é o resultado disso aqui? Falsidade. Falsidade. Por quê? Se eu tiver pelo menos uma falsidade, meu resultado será falso. Certo? Isso. Pronto, vamos para aqui para a letra C. Vamos lá, Luan. Oxe, Eu tenho aqui não P, tá certo? Então não P vai ser não verdade e não que, não falsidade. Sim. Não verdade vai resultar em quê? Não verdade? Isso. Falsidade. Falsidade. E não falsidade vai resultar em quê? Verdade. Verdade. Falsidade e verdade vai resultar em quê? Falsidade. Por quê? Qual é a regra? Porque se aparece uma falsidade com uma verdade, sempre vai dar falsidade. Se aparecer pelo menos uma falsidade, meu resultado já é uma falsidade. Na conjunção, só será verdadeiro se todos forem verdadeiros, que é esse caso aqui. Vamos aqui. Davidson. Não tem nada melhor que isso. Davidson, aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui eu disse assim, ó, determine o valor verdade de P. Valor verdade é o quê? Eu poder dizer se é verdadeiro ou falso. Tá? Então eu quero saber o valor verdade de P ou o valor lógico de P, se é verdadeiro ou falso. Certo? Aqui ele só vai dar uma pista. Ele vai dizer que o valor lógico de Q é verdadeiro. E que essa conjunção aqui, o resultado vai dar uma falsidade. Então, como é que eu monto essa sentença aqui? Então, eu estou aqui, valor lógico. P é quem eu quero saber. Eu não sei quem é. E o Q é uma verdade. E o meu resultado vai dar uma falsidade. Para que o meu resultado dê uma falsidade, P tem que ser
O que, Davidson? Ser falsidade. Falsidade. Falso. Se você botar verdade e Davidson, que é verdade, isso, não vai dar falso nunca. Duas verdades vai equivaler a uma verdade. Certo? Então, o P tem que ser Certo. falso. Então, o valor lógico de P é igual a falso. Tá? Deixa eu até apagar aqui de baixo para não confundir. Então, o valor lógico de P é uma falsidade. Por quê? Para que o meu resultado dê falso, eu tenho que combinar P com V, com verdade. Para que na conjunção seja uma falsidade, basta ter uma falsidade. Como aqui já tem uma verdade, aqui tem por obrigação ser uma falsidade. Tranquilo e favorável, né? Ok. Próxima etapa. Vamos lá. Disjunção. A disjunção, eu gosto de falar que ela é o oposto da conjunção. Ela pode ser representada pelo V de vitória ou então pelo sinal de mais. Qual é que eu vou usar rotineiramente com vocês? É o sinal do V. Mas nada impede que eu utilize o sinal de mais. Quando a gente for trabalhar com sinais lógicos, no caso, sinais digitais, desculpa aí, a gente vai trabalhar com o sinal de mais. Tá? Então, aqui a gente vai priorizar trabalhar com V de vitória, mas nada impede que eu use o sinal de mais. Então, você tem que lembrar o quê? Que a disjunção é o oposto da conjunção. Dito isso, a disjunção ela é representada pelo ou. Para que o meu resultado seja de verdade na minha disjunção, basta ter uma única verdade. Ele só será falso se todos forem falsos. Então, bastou uma verdade para que o meu resultado seja verdadeiro. Para ser falso, todos têm que ser falsos. Então, eu tenho aqui P, aqui, primeira coluna, tá? Segunda coluna. Na primeira coluna, metade é verdade, metade falsidade. Segunda coluna, ele vai subdividir isso aqui. Metade verdade, metade falsidade. Metade verdade, metade falsidade. E aqui é a minha sentença composta. É o meu ou. P ou Q. Então, se eu fosse usar aquela frase da outra página, o carro é azul ou a cadeira de Abel é vermelha. Né? Estou aproveitando a frase que a gente criou lá na outra página, para não ter que copiar aqui. Então, como é que eu vou saber que o meu resultado vai ser verdadeiro? Basta ter uma única verdade. Então, verdade ou verdade vai ser igual a verdade. Tranquilo? Favorável. Verdade, ó, basta ter uma verdade. Verdade ou falsidade, o meu resultado vai ser uma verdade. Falsidade ou verdade, o meu resultado será uma verdade. Só será falsidade quando todas as sentenças forem falsas. Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Tranquilo. Oxe, Tranquilo. esse é o mais fácil. Graças a Deus. Vamos embora. Aqui. P ou não que. Tá? Então, P vai ser verdade e Q vai ser falsidade. Então, letra A. Sendo P verdade ou o Q, no caso, é não F, tanto pequenininho aqui para não confundir, tá? Não falsidade equivale a Verdade. verdade. Verdade ou verdade vai dar Verdade. verdade. Então, Jonathan, não P ou Não, não Q. Ai, que o desenho tá péssimo. Não P, E aí? não verdade. será um artista. Ou só horrível isso. Ou se fosse para digitar um texto seria melhor, né? Ou não Q, não falsidade. Não verdade equivale a Falsidade. falsidade. Ou não falsidade equivale a A verdade.
Certo. Falsidade ou verdade equivale a quê? A verdade. Por quê? Porque se tiver apenas uma verdade, Será? é verdadeiro. Haverá Exato. ficha bonita. Exatamente. Se tiver pelo menos uma verdade, o resultado será verdadeiro. Vamos lá, Matheus. Bora. Então aqui eu tenho não P. Aqui é uma conjunção e aqui dentro é uma disjunção. Então aqui não V vai ser o quê? Falso. Falso. E aqui eu repito e aqui vai ser F, tá? Então na próxima linha eu vou repetir o F aqui. Repito o chapeuzinho. F ou F vai dar o quê? F. F. Falsidade e falsidade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade. Então, na conjunção, bastou uma falsidade para que o meu resultado seja falso. Se eu tivesse F ou F, também seria F, porque na disjunção, para que o meu resultado seja falso, todas as sentenças têm que ser falsas. Tá? Tranquilo? Determine o valor verdade de P. Ou seja, ele quer saber se o valor de P é verdadeiro ou falso. Certo? Então, vamos lá. Ele dá apenas uma pista, que o valor de Q é falso. Então, ele vem aqui, ó, o valor verdade. Eu não sei quem é P. Aqui é uma disjunção. E o meu Q é uma falsidade. E ele diz que essa sentença composta vai ser uma falsidade. Então, quem seria P para que o meu resultado dê falso? Verdade. É mesmo? Falso. Falso. Na Foi disjunção. mal. Eu acabei de explicar nesse instante. Na disjunção, para que o meu resultado seja falso, todas as sentenças têm que ser falsas. Certo? Se eu tivesse pelo menos uma verdade, meu resultado seria verdadeiro. Então, o valor lógico de P vai ser uma falsidade. Porque quando eu substituir aqui, falsidade ou falsidade será falsidade. É a única possibilidade na disjunção do meu resultado ser falso. Tranquilo? Tranquilo. Favorável. Pronto. Disjunção exclusiva. Então, a que a gente acabou de ver a disjunção, que pode ser chamada apenas de disjunção ou disjunção inclusiva. A disjunção exclusiva é representada pelo V de vitória com um tracinho embaixo, ou pelo sinal de mais com um círculo em volta, tá? O desenho não ficou muito legal não, mas é isso. Certo? Quando é que acontece uma disjunção exclusiva? Quando é que acontece uma verdade? Então, vamos primeiro para as frases, tá? O céu pode ser azul e verde ao mesmo tempo? Não. Não, né? Ou ele é azul, Não. ou ele é verde. Concorda? Exato. Concordo com a senhora plenamente. Plenamente. Então, se ele ou é uma coisa ou é outra, só uma das duas opções é verdadeira. Concorda? Sim, senhora. Pronto. Então, quando é que o resultado é verdadeiro na disjunção exclusiva? For valor diferente, né? Quando os valores lógicos forem Quando diferentes. tiver uma falsidade e uma verdade. Então eu vou ter aqui. O céu é azul é uma verdade. E o céu é verde é uma falsidade. Quando acontecer isso de eu ter valores lógicos diferentes, o meu resultado é uma verdade. Por quê? Se eu dissesse que os dois eram verdadeiros, ele não podia ser um resultado verdadeiro, porque o céu não pode ser azul e verde ao mesmo tempo. Se eu disser que os dois são falsos, também estaria errado, porque o céu não pode ser azul e verde ao mesmo tempo, nem como verdade, nem como falsidade.
os dois tem que estar, um dos dois tem que estar certo. Correto? Então, quando ele tiver valores iguais, duas verdades ou duas falsidades, o meu resultado será falso, porque só uma das duas opções tem que ser verdadeira. Porque ela é uma disjunção exclusiva. Uma coisa só pode acontecer e a outra não. Ela é exclusiva. Tipo, o homem não pode ser baixo e alto ao mesmo tempo, gordo e magro, feio e bonito. Entendeu? Então, ela é exclusiva. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. É o chamado ou. Ou, É o ou. Ou é uma Ou é ele outra. é exclusivo. ou é uma coisa ou é outra. Certo? Então, eu tenho aqui Entendi. verdade ou verdade. Ele equivale a uma falsidade, porque as sentenças proposicionais são iguais. Se elas são iguais, é uma falsidade, porque o céu não pode ser azul e verde ao mesmo tempo. Aqui eu estou dizendo que o céu é azul ou o céu é verde. Ela não pode ser ao mesmo tempo. Então, Então, diz. se for verdade, na tabela aí, como está na É tabela, uma falsidade. mesmo que uma seja verdade, ela vai ser falsidade, porque não pode ser. É porque não pode ser as duas verdadeiras ao mesmo tempo. Certo? Uhum. Mesmo que P e Q seja verdade, vamos supor, o céu é azul e a bola é redonda, aí vai dar falsidade da mesma forma. Então aqui, o céu é azul, eu chamo de P. Aqui eu tenho um ou. E tenho a bola é redonda, que eu chamo de Q. Então seria aqui, ó. Eu não posso colocar exclusivo, porque o céu pode ser azul e a bola pode ser redonda. Ao mesmo tempo. Então, no caso, ele Quando ficaria as- como uma disjunção Seria uma normal, disjunção né? inclusiva, uma disjunção normal. Quando as duas sentenças podem acontecer ao mesmo tempo, é uma disjunção normal. Quando ela é exclusiva, ou No uma caso, coisa acontece ou aí, é a outra. Ou uma verdadeira ou a outra verdadeira. As duas ao mesmo tempo não podem. Entendeu? no caso, só quando o valor for diferente é que a gente aplica a exclusiva, né? Tipo, o céu é azul, o céu é verde, a gente Ou aplica a você exclusiva. vai detectar quando aparecer o ou se realmente você tiver uma situação que ou é uma coisa ou outra. Não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, Compreendi. certo? Ela é exclusiva. Então, V ou falso. Se eles são valores proposicionais diferentes, é porque um dos dois é verdadeiro, não os dois, né? Então, equivale a uma verdade. Então, quando os valores lógicos forem diferentes, equivalem a uma verdade. Então, falsidade ou verdade vai ser uma verdade, porque os valores lógicos são diferentes. Quando os valores lógicos forem iguais, vai equivaler a uma falsidade, porque ele não pode ser igual. Ele é exclusivo. Tranquilo? Então, na tabela do condicional, é representado por uma seta direcional. Então, ele sempre é uma seta simples apontando para a direita, certo? Então, imagine que é como se eu tivesse aqui o que tiver antes da seta, eu chamo de antecedente. O que tiver depois da seta, eu chamo de consequente. Tá? A seta eu represento pelo então na frase, porque a frase ela é uma condicional. Se acontecer isso, que é o meu antecedente, então esse então representa a seta, tá? Onde tiver um então, você coloca seta. Se João tirar 7, então João será aprovado. É uma condição. Se João tirar 7, então será aprovado. Qual é a única possibilidade
de dar uma falsidade nesse operador lógico, nesse condicional. É quando eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade, o meu resultado será falso. Aí alguns professores, né, criaram a famosa Vera Fischer é feia, para você lembrar de qual é a única possibilidade de dar falso. Tá? Porque se eu partir de uma verdade e chegar numa verdade, o meu resultado será verdadeiro. Se eu partir de uma falsidade, não importa onde eu vou chegar, se vai ser numa verdade ou falsidade, porque o meu resultado será verdadeiro. Tá, vamos lá. No bicondicional, ele já é mais amarrado que o condicional. Como assim é mais amarrado? Ele só é representado por essa seta dupla, tá? Ele também tem um antecedente e o consequente. O que vem antes da seta é antecedente. O que vem depois é o consequente, tá? Mas por que ele é mais amarrado? Porque só vai acontecer se somente se o antecedente só vai acontecer se somente se o consequente acontecer. Exemplo, Ana se casará se somente se João arrumar emprego. Se ele não arrumar emprego, ela não casa. Então, uma coisa só vai acontecer se somente se outra coisa acontecer. Se a consequência não acontecer, o antecedente não acontece. Tranquilo? Como é, professora? Por exemplo, Ana se casará se somente se João arrumar emprego. Se João não arrumar emprego, ela não se casará. É uma condição amarrada. Por exemplo, sei lá, Pedro subirá de cargo se somente se for aprovado, sei lá, no concurso. Ou receberá um salário melhor se somente se for aprovado no concurso. Ele tem uma condição amarrada. Se ele não passar no concurso, ele não vai melhorar o salário. Uma coisa só vai acontecer se a outra acontecer. Então vamos lá. Quando é que o meu resultado será uma verdade? Quando o meu antecedente for igual ao meu consequente. Porque a condição não é amarrada, só vai acontecer isso se esse outro acontecer. Então, para que o meu resultado seja verdade, os dois têm que ser verdade, ou os dois têm que ser falsidade. Porque se ele não passar no concurso, ele não vai ter aumento. Então, uma condição é amarrada com a outra. Por isso que aqui na tabela ele mostra o quê? Só será verdadeiro se as duas sentenças forem verdadeiras, se o meu antecedente e o meu consequente for verdadeiro. Certo? Senão, não será verdadeiro. Ana se casará se somente se João arrumar emprego. Então, se ela se casou, então é porque João arrumou emprego. Então, aqui é uma verdade. Ana não se casou porque João não arrumou emprego. Então, é uma verdade. Uma coisa só vai acontecer se a outra acontecer. Estão amarradas as condições. Aqui eu estaria dizendo o quê? Ana se casou, mas o João, ele não arrumou emprego. Ou então diria, Ana não se casou, mas João arrumou emprego. Você está entendendo? Não tem sentido você dizer que verdade e falsidade vai dar uma verdade, porque é uma condição amarrada. Uma coisa só vai acontecer se a outra acontecer. Se um dos dois lados não acontecer, é porque vai gerar uma falsidade. Então, quando eu tenho verdade, bicondicional, falsidade, o meu resultado será uma falsidade. Falsidade, bicondicional, verdade, o meu resultado será falsidade. Só será verdadeiro quando as sentenças proposicionais do meu antecedente e consequente forem verdadeiros ou falsos. Todos forem falsos, tá? Aí, no caso, para os dois serem falsos,
Ana não casou porque João não arrumou emprego. Exatamente. Né? Exatamente. Certo? Vamos lá. Existe mais de uma forma de montar a tabela do bicondicional, tá? Essa forma daqui foi a forma direta, onde eu peguei meu antecedente e meu consequente e trabalhei os valores verdades ou falsidade. Essa aqui já implica numa regra de equivalência. Como assim, Jaqueline? A gente viu na aula passada uma tabela de equivalência lógica. Então, eu falei o seguinte. Deixa eu escrever aqui onde é que está a caneta. Pronto. Eu falei que P bicondicional Q equivale logicamente a o antecedente do bicondicional, condicional, consequente e o consequente do bicondicional, condicional, antecedente. Então, essa sentença equivale à junção do seu antecedente condicional consequente unido ao consequente condicional antecedente. Vamos ver na prática. Eu falei que para que desse verdade, certo? O antecedente tem que ser igual ao consequente, né? Então, essas são as possibilidades de dar verdade. Ou quando os dois forem verdadeiros, ou quando os dois forem falsos. Isso aqui, P condicional Q, eu representei pelo azão, porque o azão é uma letra proposicional que representa sentença composta. O Bzão vai estar representando o Q condicional P. É uma letra proposicional que está representando a sentença composta Q condicional P. Está aqui. Então, é como se eu pegasse toda essa frase aqui e chamasse de azão. Repito a conjunção e chamasse toda essa frase aqui de Bzão. Tá? Então, P condicional Q. Aí eu vou olhar aqui. P condicional Q. Se eu parto de uma verdade e chego numa verdade, o meu resultado é uma verdade. Se eu parto de uma verdade, condicional, verdade, o meu resultado é uma verdade. Na regra do condicional, quando é que acontece uma falsidade? Quando eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade, ou seja, Vera Fischer é feia. Fora isso, todas as outras condições, elas são verdadeiras. Então, P, quem é P? Verdade. Quem é Q? Verdade. Verdade condicional, verdade vai dar verdade. Se eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade, o meu resultado será uma falsidade. Se eu partir de uma falsidade, que é o meu P, e chegar numa verdade, o meu resultado será uma verdade. Porque na condicional, a única possibilidade de dar falsidade é quando eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade. É que ele vai dar falso. Todas as outras, ele dará como resultado uma verdade. Tranquilo até aqui? Verdade, a única possibilidade de dar falso foi quando partir de uma verdade chegou na falsidade. E os demais, verdade também. Ana casou e Pedro passou no concurso. Então, se Ana casou, então Pedro passou no concurso. Aqui. Se Pedro passou no concurso, então Ana casou. Aí aqui ficaria, como é a junção dos dois, seria essa frase junto com essa. Né? Se
Ana casou, então Pedro passou no concurso. E se Pedro passou no concurso, então Ana casou. Essa aqui é a junção. Aqui ficaria: Ana casou se somente se Pedro passou no concurso. Tá? Vamos voltar aqui para a tabela. Então, eu tenho aqui que condicional P. Eu tenho meu consequente e condicional antecedente. Então, eu tenho aqui, em vez de eu pegar de P para Q, eu vou pegar de Q para P, que é a sequência que ele está me dando aqui. Q condicional P. Verdade condicional verdade. Vai dar uma verdade. Se eu partir de uma verdade e chegar numa verdade, o meu resultado será verdadeiro. Falsidade, que no caso aqui é que, condicional verdade. Não vou mudar a posição da seta não, tá, gente? Na hora de você montar aqui, ficaria falsidade, condicional verdade. Se eu partir de uma falsidade, não importa onde eu vou chegar, que o meu resultado é uma verdade. Tá? Então, isso aqui, falso, partindo para chegar numa verdade. Então, verdade. Ô, professora, Diz, não é a bicondicional, né, que você está não, falando estou aí? falando da condicional. Estou fazendo isso aqui, Ah, ok. tá? Então, Q Tá, condicional P. ok. Aí eu venho para aqui, para a terceira linha. Verdade condicional falsidade. É a única possibilidade de dar falso na minha tabela do condicional. Porque se eu parto de uma verdade e chego numa falsidade, o meu resultado é falso. Que é a famosa Vera ficha é feia. Tá? Se eu partir de uma falsidade, não importa onde eu vou chegar, o meu resultado será uma verdade. Então, eu resolvi essa coluna, resolvi essa coluna. Agora, eu vou resolver a junção dessa sentença composta com essa sentença composta. Eu tenho A e B, ou seja, A conjunção B. A essa sentença, B essa sentença. Então, verdade e verdade, numa conjunção, para ser verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro. Na conjunção. Certo? Então, é a única possibilidade de dar verdadeiro, quando todos forem verdadeiros. Então, vai dar uma verdade. Falsidade e verdade. Se eu tiver pelo menos um falso, o meu resultado será falso. Na conjunção. Verdade e falsidade. Se eu tiver pelo menos uma falsidade, o meu resultado será falso. Tá? Verdade e verdade é a única possibilidade de dar verdadeiro, quando todas as sentenças forem verdadeiras. Aí eu falei o quê? Que essa minha sentença bicondicional equivale logicamente a P condicional Q e Q condicional P. Tá? Que no caso eu estou representando por A e B. Então, quando é que deu verdade no bicondicional? Nessa situação aqui, todos foram, né? Antecedente e consequente é verdade, ou antecedente e consequente é falsidade. Aí aqui, ó, onde é que deu verdade? Aqui e aqui. Ou seja, o mesmo resultado que deu nessa tabela aqui, deu nessa tabela aqui. Nessa coluna, no caso, né? Ou seja, P bicondicional Q equivale a A e B. Quem é A e B? P condicional Q e Q condicional P. Deu para entender? Isso a gente chama de equivalência lógica. Então, P bicondicional Q equivale logicamente a P condicional Q e Q condicional P. Outro conceito que a gente precisa conhecer: interpretação e modelo. Tá? Aqui eu tenho uma tabela com 3 letras proposicionais. Eu tenho o P, o Q e o R. Então, aplicando aquela formulazinha de 2 elevado a número de proposições,
No caso, eu tenho 3 proposições, tenho 3 sentenças. 2 elevado à terceira equivale a 8 linhas, né? Na minha tabela. Então, como é que eu construo essa tabela? Na primeira coluna, que eu tenho 3 colunas agora, né? Primeira, segunda, terceira coluna. Na primeira coluna, se eu tenho 8 linhas, metade vai ser verdade, metade vai ser falsidade. Ou seja, as 4 primeiras linhas verdade, as 4 últimas falsidade. E na segunda linha, como é que fica, professora? Eu vou subdividir essas 4 linhas em 2 linhas. Então, metade vai ser verdade, metade vai ser falsidade. Metade vai ser verdade, metade vai ser falsidade. E na última linha, eu vou subdividir essas 2 linhas aqui. Metade verdade, metade falsidade. Metade verdade, metade falsidade. Metade verdade, metade falsidade. Metade verdade, metade falsidade. Tranquilo? Então, eu acabei de construir a minha tabela verdade dessas 3 sentenças proposicionais. Aí aqui eu tenho uma sentença composta que eu chamei de azão. No caso, eu estou trabalhando apenas com P ou Q. É uma disjunção. Na disjunção, quando é que o meu resultado é verdadeiro? Quando o valor quando pelo menos um valor for verdadeiro. Exatamente. Foi Bianca? Oi. Os meninos estão passando vergonha hoje. Ê! Muito bem, Bianca. Então, se eu estou trabalhando só P e Q, então tem aqui, ó. Verdade ou verdade vai dar uma verdade. Verdade ou verdade vai dar uma verdade. Verdade ou falsidade. Se eu tenho pelo menos uma verdade, meu resultado é verdadeiro. Verdade ou falsidade, verdade. Falsidade ou verdade, verdade. Falsidade ou verdade, verdade. Só será falso na disjunção quando todos forem falsos. Então, falsidade ou falsidade, falsidade. Falsidade ou falsidade, falsidade. Tranquilo, né? Acabei de construir aqui o resultado dessa minha sentença composta. Nessa quinta coluna, eu estou pegando esse azão. Quem é azão? P ou Q. É como se eu estivesse colocando aqui, ó. P ou Q. Condicional R. Mas para não botar a frase toda aqui, eu posso representar a sentença composta por uma letra proposicional maiúscula. Então, eu pego, em vez de eu botar P ou Q, eu coloco A. Condicional R. Até para ficar mais enxuta a minha tabela. Ok? Então, eu vou pegar esse A aqui, condicional R. Então, quem é A? Aqui é verdade. Verdade condicional R, que é verdade, vai ser verdade. Verdade condicional F, se eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade, o meu resultado é falso. Verdade condicional verdade, verdade. Verdade condicional falsidade, falsidade. Verdade condicional verdade, verdade. Verdade condicional falsidade, falsidade. E nesse caso aqui, partir de uma falsidade, não preciso nem olhar onde ele vai chegar, já será uma verdade. Partir de uma falsidade, não preciso olhar onde ele vai chegar, o resultado será uma verdade. Então, quando a gente vai resolver uma sentença composta do condicional, primeiro a gente vai resolver o antecedente do condicional, depois o consequente, certo? Há uma prioridade de resolução. Nessa sentença, no antecedente do condicional, é uma sentença composta. Então, a gente resolveu aqui, essa sentença composta. Depois, a gente comparou com o consequente do condicional, que é uma sentença simples.
Então, não precisaria trabalhar uma outra coluna, porque já tem o resultado de R aqui. Então, eu trabalhei o meu antecedente e condicional consequente, que era quem eu queria saber as respostas, se era verdadeiro ou falso. Então, gerou essa quinta coluna aqui com os resultados. Cada uma dessas respostas aqui é uma interpretação, mas para mim, que a gente vai trabalhar aqui adiante, só vai me interessar as verdadeiras. Por quê? Não por conta da interpretação. Na interpretação eu posso dar verdadeiro ou falso. Tanto é que eu botei todas as setinhas aqui. Ou seja, a cada linha dessa tabela eu estou avaliando a situação. Eu estou analisando as sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Tá? Rapidinho, deixa eu pegar aqui uma borracha. Porém, por que só me interessa o resultado verdadeiro? Porque a partir desse meu resultado, que eu interpretei valor, verdade e falsidade para as minhas sentenças, eu vou detectar quem é o meu modelo. Como assim? Modelos são as interpretações que tornam a sentença verdadeira. Então, quem foi que tornou essa sentença aqui verdadeira? Eu tenho que olhar as minhas letras proposicionais, P, Q e R. Então, quem tornou essa minha sentença verdade foi o meu modelo. Quem é o meu modelo? As interpretações que tornaram a sentença verdadeira. Então, V tornou essa resposta aqui verdade. Olhando para aqui, quem tornou essa resposta verdadeira? VFV. Quem tornou essa resposta verdadeira? FVV. E essa daqui? FFV. E essa daqui? FFF. Então, vamos lá. Se eu perguntasse aqui, quantos modelos tem essa minha tabela? O que é que vocês me diriam? Tem 3 modelos. Quantos modelos tem essa tabela? São as interpretações que tornam a sentença verdadeira. Eu vou ter aqui 5. Eu tenho essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Cada P, Q e R aqui é um modelo. Eu tenho 3 letras proposicionais que vão me dar esse resultado verdadeiro. Então, eu tenho 5 modelos aqui. Interpretações. Entendi. Interpretações são as situações sobre as quais podemos analisar as sentenças. A gente analisou todas as sentenças e aqui a gente extraiu verdade e falsidade. Então, cada um desses resultados é uma interpretação. Porém, para ser modelo, são as interpretações que tornam as sentenças verdadeiras. Então, eu vou ter esse modelo, esse modelo, esse modelo, esse e esse. Então, vocês vão me ajudar a responder essa tabela, né? Primeiro, julgue os próximos itens considerando os conectivos lógicos usuais que P, Q e R representam proposição lógica simples. Uma observação, isso aqui é uma questão de concurso. Geralmente em concurso, eles não se preocupam muito em colocar as letras proposicionais maiúsculas ou minúsculas. Tá? Então, vocês têm que se atentar que aqui ele está dizendo que P, Q e R são lógicas, são proposições lógicas simples. Eu coloquei aqui na tabela, ó, letras minúsculas, tá? Se porventura vier no concurso letras maiúsculas, vocês têm que procurar saber quem eles estão representando. Se estão representando sentença simples ou composta. Aqui, nas minhas atividades, as letras minúsculas sempre vão representar sentenças simples. E as letras maiúsculas sempre vão representar sentenças compostas, tá? Então, sabendo-se que, para a construção da tabela verdade da proposição, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente, que é essa daqui, correspondente à proposição, conterá de cima para baixo e na sequência esses elementos. Então, ele quer saber se o resultado dessa coluna aqui vai ser verdade, falsidade, 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 verdade, falsidade,
falsidade e falsidade. Como é que eu resolvo isso aqui, tá? Aqui não tem um quadro para resolver, mas vou fazer o seguinte. Eu vou dividir isso aqui, tá? Dividir minha tabela aqui. E vou botar aqui uma coluna aqui para a gente botar a resposta final, tá? Não vai ficar muito bem desenhado, mas é o que tem para hoje. Eu vou chamar isso aqui, para ficar mais fácil, isso aqui de Azão, isso aqui de Bzão. Tá? E aqui é um bicondicional, tá? Só que eu vou tratar esse bicondicional aqui, ó. A, bicondicional, B. O que eu vou tratar aqui? Deixa eu pegar até uma borrachinha. Tá? Então, o que eu vou tratar aqui? Primeiro, eu vou me preocupar em resolver quem é A. Que é o meu antecedente do bicondicional. Depois, eu vou resolver quem é B. E aqui, na última coluna, eu vou fazer A bicondicional B. Tá certo? Então, quem é A? Que é o antecedente do bicondicional. P ou Q? É isso aqui. Vamos lá. Já de verdadeiro ou verdadeiro vai dar... Jade. Eita. Acorde. Verdadeiro. Verdadeiro. Abel, verdadeiro ou verdadeiro? Tá dormindo. Alô? Verdadeiro Oi. ou verdadeiro? Não, professor, eu não prestei atenção agora não. Verdadeiro ou Resolver um verdadeiro? negócio. Abel, responda. Verdadeiro. Ah, tá. Vou continuar só com o Abel, porque tá distraído. Verdadeiro ou falso vai dar o quê, Abel? Aí dá Verdadeiro ou falso vai dar o quê, Abel? Peraí. Verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro, Abel? Ah, não. Por quê? Verdadeiro. Falei. Por que vai Valeu. dar verdadeiro, Abel? Porque existe pelo menos uma verdade aí. Exatamente. Na disjunção, basta ter uma verdade para que o meu resultado seja verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso vai dar o quê, Abel? Falso. Eu vou dar um cascudo no Abel hoje, sabe? Porque ele fala uma coisa, depois responde outra. Se aqui na linha de cima, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, como é que aqui embaixo vai dar falso, Abel? Não, vai. Por que é verdadeiro. verdadeiro? Porque existe uma Se existe verdade. pelo menos uma Pelo menos uma verdade, verdade. o resultado é verdadeiro. Então aqui vai dar o quê, Abel? Verdadeiro. Aqui. Ó, Falso ou verdadeiro, Abel? Dá o quê? é uma É uma discussão. disjunção, continua, não mudou não aqui, ó. Falso ou verdadeiro. Falso. Eu acho que eu vou botar o Abel, eu vou Mateus botar o Abel Ferreira. de castigo hoje. Vamos lá, Jonathan. Falso ou verdadeiro? Vai dar verdadeiro. Falso ou falso? Vai dar Por quê? falso. Porque se duas forem falsas, aí vai ser falso. Só vai dar verdadeiro se apenas uma for Na verdadeira. disjunção, para ser falso, todos têm que ser falsos, tá? Então, falso ou falso vai dar falso. Falso. Ok. Falso. Q e R. Agora é uma conjunção. Então, Mateus, verdade e verdade vai dar o quê? Verdade. Verdade e falsidade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade e verdade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade e falsidade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade. Na conjunção, basta uma falsidade para que o meu resultado seja falso. Tá? Verdade e verdade vai dar o quê? Verdade. Verdade e falsidade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade e verdade vai dar o quê? Falsidade. Falsidade. Falsidade e falsidade. Falsidade. Falsidade.
Vamos agora para Bianca, viu? Eita! Eita! A bicondicional B, tá, Bianca? Na bicondicional, qual é a regra do bicondicional para que seja verdade? O meu antecedente tem que ser igual ao meu Peraí. consequente. Certo? Então eu tenho É. verdade bicondicional. Verdade. Vai dar o quê? Verdade. Verdade. Verdade bicondicional falsidade. 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 Verdade bicondicional falsidade. 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 Verdade bicondicional falsidade. Bora? Fechou. Ah, tá. Falsidade. Verdade bicondicional verdade. 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 Verdade bicondicional falsidade. 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 Falsidade bicondicional falsidade. Verdade. Verdade. E falsidade bicondicional falsidade. Verdade. Aí a Verdade. pergunta desse exercício. Se essa sequência que eles deu, que eu coloquei aqui do lado, equivale a essa última coluna. Ah. Ele quer saber se está certo ou se está errado. Tá certo o quê, Tá certo. sujeita? Tá errado. Tá errado. Aqui, deixa eu ver. Peraí, professor, Olha eu aqui. me confundi. Você Peraí, tem, ó, tá aqui tá errado. certo, aqui tá igual, aqui tá igual, 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 mas nas duas últimas linhas tá diferente o resultado. Então aqui a resposta seria está errado. Viu? Sujeita. Entendeu? Entendeu, né? Sujeita. Você construiu tudo tão bonitinho. Aí na hora de responder, responde errado. Que coisa feia, rapaz. Isso é Oriente. Alô, Jade? Acorde, mulher. Nessa questão aqui, eu tenho uma sentença, P e Q. E aqui eu tenho uma sentença composta, não Q, bicondicional P. Ele quer saber quem é X, Y e Z. Aqui tem as respostas propostas. Como é que você vai resolver essa questão aqui? Primeiro, eu tenho que resolver o antecedente do bicondicional e depois o consequente. Como são sentenças simples, geralmente eu resolvo direto. Mas como aqui tem uma negação, para que não tenha erro, eu proponho colocar uma coluna a mais aqui. Você vai desenhar na prova, tá? Uma coluna a mais. E eu chamo ele de não que. Tá? Não que. Se que é verdade, aqui vai ser a negação de que, né, filha? Verdade. A negação de que? A negação da verdade é uma falsidade. Falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade. A negação de uma verdade, falsidade. E a negação de uma falsidade, uma verdade. Então, ele quer resolver isso aqui, ó. Não que eu acabei de construir, bicondicional P, que é o que está aqui. Aí eu pergunto a você, né? Aqui, nessa primeira questão, ele já respondeu, né? Falsidade bicondicional verdade, ele já me disse que era uma falsidade. Verdade bicondicional verdade vai dar o quê? É mesmo, é? Falsidade. Não, olha, Por que o quando contrário? é o contrário? Você não está na exclusiva, não. Você está no bicondicional. Ah, não, tá certo, é. Entendi. Verdade bicondicional verdade vai dar Não, é. verdade. Falsidade bicondicional falsidade vai dar verdade.
Verdade. E verdade, bicondicional, falsidade. Falsidade. Então, qual é a letra? Tá. Letra D. Vou deixar vocês de tarefinha para Certo. casa, viu? Olha aqui, ó. Observações. A gente tem prioridade para resolver as questões. Qual é a prioridade? Se eu tiver uma negação de sentença simples, eu vou resolver primeiro a negação. Quem está dentro do parênteses, eu vou resolver... Nessa questão aqui, eu resolveria primeiro não que, depois quem está dentro do parênteses. Resolveu quem está dentro do parênteses, eu vou negar esse resultado, tá? Aqui eu tenho uma condicional, então eu vou resolver primeiro o antecedente, depois o consequente. Então eu vou resolver aqui. Se eu tenho uma negação simples, eu vou resolver a negação simples, depois o resultado disso eu junto com R. Aí eu resolvo o antecedente do condicional. Aqui eu vou resolver a negação simples, depois eu junto com que e vou resolver o consequente. Terminou de resolver o antecedente e o consequente, eu vou ver quem é o bicondicional. Quem me interessa saber o resultado dessa sentença, se é verdadeiro ou falso. Você vai montar a tabela verdade. Quantas linhas eu vou ter aqui? Eu tenho P, Q e R, são 3 letras proposicionais. É uma tabela com 8 linhas, tá? Aqui vai ser uma tabela com 4 linhas, tá? Então, se eu tiver P, Q e R, são 8 linhas para poder resolver. Só vai me interessar o resultado final. Como é que eu resolvo o bicondicional? Eu resolvo primeiro o antecedente, depois o consequente. No antecedente, eu vou resolver primeiro quem está dentro do parênteses. O resultado disso aqui eu junto com esse. Aí eu resolvo o antecedente. Aqui eu resolvo primeiro o que está nesse parênteses, depois o que está nesse, depois eu resolvo isso aqui, que é uma conjunção. O resultado aqui é o resultado do consequente do bicondicional. Aí, terminando de resolver isso, eu vou juntar tudo isso, bicondicional, isso aqui. Vocês vão tentar fazer em casa. Qualquer dúvida, vocês me acionem. E a gente tenta ver na próxima aula para tirar dúvidas. Como é isso aqui? A, P, Q. Isso aqui é só para representar uma sentença composta, tá? Então, ele está aqui querendo saber o resultado dessa sentença. Não P, eu vou montar uma tabela verdade do mesmo jeito. Não P ou P condicional Q. Então, eu vou resolver aqui a negação. Vou resolver o que está dentro do parênteses. O resultado desse, com esse, eu vou trabalhar de junção. E chego no meu resultado. Aqui o mouse é muito Agora eu pequeno. tô. Então, prioridade de resolução. Resolve primeiro a negação, depois o que está dentro do parênteses. Tá? Aí, resolveu esse, vai trabalhar de junção. Vocês vão tentar fazer isso aqui em casa. E qualquer dúvida, me sinalize. Esse aqui é o que dá mais trabalho, né? Esse aqui que é grandão. Se estão em 3 letras proposicionais, vão ser 2 elevado à terceira. Vão ser 8 linhas de tabela. Tá certo? Vocês façam isso daí e depois me mostram o resultado. Aqui vai ter algumas referências para vocês estudarem. E aqui como construir a tabela verdade, né? Ele vai fazendo o passo a passo. Eu vou fazer a edição desse vídeo depois para vocês terem como revisar o conteúdo. Então vamos lá. Eu tenho 3 letras proposicionais, P, Q e R. Eu tenho 3 colunas. Metade vai ser verdade e metade falsidade, né? Letra Q. Metade verdade, metade falsidade. Metade verdade, metade falsidade. Última coluna. Metade verdade, metade falsidade, metade verdade, metade falsidade, metade verdade, metade falsidade, metade verdade, metade falsidade. Existe uma prioridade de resolução. Eu vou resolver aqui, nesse caso, primeiro que vem no antecedente do bicondicional e depois o consequente. Tá? Então, no antecedente eu tenho uma sentença composta dentro de uma sentença composta. Essa sentença daqui, P, I, Q, eu vou representar por uma letra proposicional. Eu vou representar pelo azão. Azão
ela vai representar P e Q, certo? Porque as letras maiúsculas do início do alfabeto representam sentenças compostas. P e Q é o que está dentro do parênteses. Então, vou resolver primeiro ele, certo? Então, isso aqui é uma conjunção. P e Q. Então, vou pegar aqui P e Q. Verdade e verdade vai dar o quê? Verdade. Verdade e verdade. Conjunção. Verdade. Verdade e falsidade. Verdade. Verdade e falsidade. Falsidade. Falsidade e verdade. Falsidade. Falsidade e verdade. Falsidade. Falsidade e falsidade. Falsidade. E falsidade, falsidade, falsidade. Tá? Falsidade. Então, eu preenchi essa primeira sentença. Agora, eu vou resolver o quê? Esse resultado com esse resultado. Porque eu tenho que resolver primeiro o antecedente do bicondicional. Então, eu vou resolver quem? A azão, que representa P e Q, ou R. Davidson, azão, que é P e Q, ou R. Eu vou chamar isso aqui de Bzão, tá? Sim. A gente vai fazer uma sopa de letrinhas aqui. Bzão vai ser azão ou R. Ou seja, é como se eu representasse isso aqui. Tá? O azão representasse isso aqui. E o Bzão representasse tudo isso. P e Q ou R. Certo? Só que aqui o P e Q está sendo representado pelo azão. E o ou R é o que ficou faltando. O Bzão vai pegar tudo isso aqui. Oi. Vamos lá. Azão ou R? Não, tá, você pega Azão o está microfone. aqui. Deixa eu até botar centralizado para ficar até mais fácil de enxergar. Azão ou R? Então, azão. V ou R? Vai dar... É uma disjunção, tá? Deixa eu botar tudo centralizado aqui também. Azão Tá. ou F? Vai dar... V. Falsidade ou verdade? Vai dar... Falsidade ou falsidade? Vai dar... Afe Maria. Falsidade ou verdade? Vai dar... Falsidade ou falsidade? Vai dar... Verdade. Falsidade. Falsidade. Falsidade ou verdade? Vai dar... Verdade. Falsidade ou falsidade? Vai dar... Verdade. Falsidade. Beleza. Então, a gente já resolveu essa Falsidade. parte daqui, que é o antecedente do condicional. Então, todo o antecedente do condicional está resumido nessa coluna daqui, que é o Bzão. Então, essa coluna daqui representa o meu antecedente do condicional. Certo? Que é o meu Bzão. Então, aqui eu tenho agora o consequente do condicional para resolver. Ó, o não R é a negação de R. Então, se eu tenho uma verdade, aqui vai ser uma falsidade. Se eu tenho uma falsidade, aqui vai ser uma verdade. Se eu tenho uma verdade, aqui vai ser falsidade. Então, ele vai sempre o quê? Está negando quem é R. Se é falso, aqui passa a ser verdade. Se é verdade, aqui passa a ser falso. Falso, verdade, verdade, falso. Certo? Então, já neguei R. Então, tá tranquilo e favorável aqui. Agora, eu vou resolver esse resultado condicional que. E aí, eu vou chamar meu amigo Jonathan, que gosta do condicional, né? Como eu já usei o azão e o bezão, a próxima letra proposicional é a letra C. Então, vou chamar de Czão. Czão vai ser quem? Vai ser não R, condicional. Deixa eu botar aqui a setinha do condicional. Condicional. Que. Então, o Czão vai ser não R, condicional que. Tá? Então, não R está aqui. O que está aqui, tá certo?
Então, aqui. Não é condicional. Falsidade condicional verdade. Vai dar o quê? Isso. Falsidade condicional verdade. Não erre. Isso Exatamente. é naquele. Não erre no condicional o do- quê? da Então, Vera falsidade condicional verdade. Vai dar verdade condicional verdade. Fischer. Vai dar a verdade. Falsidade condicional Vai dar a falsidade. verdade. Também. Falsidade Verdade condicional falsidade. Vai dar verdade também. Falso. Essa é a Vera Falsidade Fischer. condicional Falso. verdade. Verdade condicional verdade. Verdade. Falsidade Verdade condicional condicional verdade. falsidade. Verdade condicional falsidade. Verdade. Falsidade. Então a gente acabou de resolver Falsidade. agora o nosso consequente do condicional. Então é como se eu chegasse aqui. Deixa eu ver aqui. E representasse pelo Czão. Tá? Então, o meu antecedente do condicional foi representado pelo Bzão e o meu consequente do condicional foi representado por Czão. Então, aqui, deixa eu só destacar aqui, né, para ficar igualzinho o outro. Cadê o meu página inicial, preenchimento? E aqui deixa eu botar um pretinho básico. Então, eu vou trabalhar com essa tabela, que é o meu antecedente, e essa tabela, que é o meu consequente. Então, o meu objetivo é saber o quê? O resultado dessa sentença, se é verdadeiro ou falso. Então, eu vou trabalhar B, bicondicional C. Então, eu posso chegar também e fazer o seguinte, chamar tudo isso aqui de Dzão. Dzão vai ser igual a quem? Ao Bzão, bicondicional, Czão. Aqui é o que eu quero saber. O resultado, se vai ser verdade ou falsidade em cada uma das linhas, tá? Então, vamos lá de Bianca, né? B, bicondicional C. É a minha última Como é? coluna. B tá aqui. C tá aqui. Vai ser uma verdade ou falsidade? Peraí, professor. Jade, próxima linha. Verdade. Vai ser o quê? Jonathan, próxima linha vai ser o quê? Verdade. Mateus, próxima linha vai ser o quê? Verdade. Mateus. Próxima linha vai ser o quê? Opa, eu. Verdade. Seria verdade também? Ah, não, falsidade. É um bicondicional. Verdade, Matheus. Sério? Não, peraí. Uma coisa só acontece se a outra bicondicional. acontecer. Os dois lá tem que ser igual para ser uma verdade. Tá? Quem tá mais aí? É Davis? verdade. Verdade ou falsidade? Falsidade, Tava pensando no R e no bicondicional, V aí. Eu confundi. verdade. Se eles são diferentes, então o meu resultado é uma falsidade. Verdade, bicondicional, verdade. E falsidade, bicondicional, falsidade. Verdade. Verdade. Iguais, eles são verdade na bicondicional. Então, isso aqui seria o resultado da minha tabela, da minha sentença composta, tá? Então, vocês vão resolver aquele monte de exercício. Na próxima aula, eu não vou mais revisar a tabela verdade, eu vou precisar desse conhecimento para a gente estudar tautologia, contradição e contingência. Tchau, foi bom brincar com vocês. Até a Tá próxima certo. aventura.